sou Cineide. Hoje nós vamos falar sobre o objetivo da encarnação. Basicamente, o Livro dos Espíritos traz para nós da encarnação dos Espíritos. E lá na questão, a partir da 132, nós vamos falar um pouco sobre os objetivos da encarnação. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma prece para que a gente possa entrar nesse momento de estudo, de reflexão, com o nosso coração e a nossa mente mais receptiva. Mestre Jesus, nós pedimos nesse momento que ilumine nossos pensamentos e os nossos corações, para que possamos apreender melhor os teus ensinamentos e também colocá-los em prática, de forma que possamos contribuir com a nossa própria evolução moral e espiritual e também contribuirmos contigo no nosso processo evolutivo humanitário. Que assim seja. Bom, quando nós falamos da encarnação, o Livro dos Espíritos traz pra gente um capítulo especial falando sobre isso, que é um capítulo curto, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos ele trata sobre tudo. Ele trouxe aquilo que era essencial e existem doutrinas diversas abordando esses assuntos de uma forma mais completa. E aí lá na questão 132, Allan Kardec vai perguntar para os espíritos, qual é o objetivo da encarnação. Só que antes de falar sobre esse objetivo, eu preciso traçar alguns comentários que eu considero relevantes. Quando nós falamos de encarnação e reencarnação, normalmente as pessoas tendem a ficar meio que confusas. O que é uma coisa, o que é outra? A diferença é basicamente o momento que nós nos encontramos. Por exemplo, neste instante, tem encarnados, assim como eu, assistindo essa palestra, e há também os desencarnados. Esses que estão desencarnados, voltando para a Terra, eles reencarnarão. Nós que estamos aqui, estamos encarnados. Se a gente olhar para o nosso futuro, a tendência é que no futuro a gente reencarne novamente, a não ser que a gente esteja no estado evolutivo de perfeição, que não seja mais necessária a reencarnação. Contudo, se nós estamos na Terra, significa que ainda temos algumas missões, ou melhor, algumas provas e expiações a cumprirmos. Então, a diferença básica entre encarnação e reencarnação é o tempo que a gente se encontra. No passado, eu estava encarnada, se olhar do passado para o presente, eu reencarnei. Se olhar do meu presente, eu estou encarnada, se olhar para o futuro, eu reencarnarei. Então, a diferença básica entre um termo e outro é este. Nós vamos encontrar muitas vezes o termo encarnação dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, quando a gente compara em quantidade, dispara o termo reencarnação. Ele é muito mais comum. Então, eu recomendo a leitura do Livro dos Espíritos, recomendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês pegarem pelo índice analítico, vocês vão ver lá várias vezes encarnação, reencarnação. E que se faça uma leitura para esclarecer ainda mais, bem como se busque também nas doutrinas diversas a complementação da mensagem, principalmente por causa do objetivo da encarnação. Quando Allan Kardec perguntou para os espíritos qual era o objetivo da encarnação, os espíritos deixaram bem claro duas respostas objetivas. A primeira foi: o fim da encarnação é a perfeição. Só que mais para frente, na mesma questão, eles falam sobre o espírito ser colocado em situações, em condições que ele possa suportar a parte que ele toca na obra da criação. E aí nós vamos traçar algumas reflexões sobre essas colocações dos espíritos e vamos ver que nós temos um propósito de vida. Esse propósito de vida ele pode ser universal, que é a evolução, que é o progresso, e existem os propósitos individuais, cada um tem os seus desejos individuais, visto que nós somos seres dotados de capacidade e temos nosso livre-arbítrio. Mas, de uma forma geral, o nosso propósito de vida é a perfeição, é o nosso aprimoramento. Ainda que estejamos em uma condição de ignorância intelectual, espiritual e moral, o nosso objetivo principal é a perfeição, é a nossa evolução. E Deus, na sua generosidade, na sua infinita sabedoria, nos proporciona essas etapas, que são as encarnações ou reencarnações, para que a gente consiga chegar àquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 167, a gente vai encontrar umas outras definições. Eu vou dar uma pincelada sobre o assunto, não vou me aprofundar, mas na questão 167 eles colocam como a reencarnação como expiação
como importante para o progresso, como justiça e como também igualdade. Então perceba que, quando os espíritos dizem que o objetivo da encarnação é a perfeição, significa exatamente a gente passar por esse processo, né, de aperfeiçoamento. E aí nós precisamos compreender o sentido de expiação e de prova. Quando nós falamos de expiar, nós falamos de reparar alguma coisa. E aqui tem uma figura que eu considero fundamental para que a gente reflita sobre a reencarnação. Quem tem dúvidas sobre a reencarnação, que ainda rejeita esse princípio, está negando e rejeitando aquilo que está no Evangelho do próprio Jesus Cristo. Quando Jesus descia da montanha com seus discípulos e transfigurou-se, e ali apareceu para ele um espírito, né? E os seus discípulos ficaram meio que atordoados, sem saber o que fazer. E depois ele explica aquilo ali. E ele diz o quê? Eu, em verdade, já vos digo que Elias veio e que não foi... que foi massacrado, né? Que sofreu e voltou novamente, que veio como João Batista e passou pelo mesmo processo. Então, quando Jesus explica, claro que tem algo que aqui a gente precisa considerar que é fundamental. Nós sabemos que existem diversas traduções e que nós perdemos nessas traduções muitos significados. Muitas foram modificadas com interesses da própria religião. Se a gente analisar nas histórias, nós vamos ver que os judeus aceitavam a encarnação, a reencarnação, claro que com um sinônimo de ressurreição, né, que existia o limite intelectual do homem daquela época, e depois esses sentidos foram se perdendo por causa da imposição religiosa, principalmente a imposição político-religiosa que Roma exercia sobre a humanidade da época. Então a gente sabe que muitas coisas se perderam nesse intervalo, muitas concepções, e infelizmente as religiões materialistas, as religiões leigas, por não terem esse acesso com a espiritualidade como o espiritismo tem, por não ser uma religião que estuda, que pesquisa como o espiritismo faz, acabam que fechando os olhos e vedando essas concepções. Mas aí a gente sabe que naquela época os judeus já tinham essa concepção de encarnação como ressurreição, é claro, e a gente vê que esse sentido foi se perdendo. E aí vem o espiritismo para recolocar aquilo que era essencial de volta no caminho. E a gente precisa entender exatamente o que Elias, ele é uma prova de alguém que veio cumprir uma expiação. Quando nós olhamos no Evangelho, no Antigo Testamento, nós vamos ver que Elias ele tinha algumas habilidades, principalmente faculdades mediúnicas e outras características em particular, mas que ele chegou em determinado momento que ele abusou daquilo que foi confiado a ele, né? Daqueles atributos que Deus permitiu que ele tivesse, em algum momento ele foi lá e cometeu excessos. E aí ele veio depois, como João Batista, exatamente como uma forma de expiar. Ele não veio pelo processo de prova, ele veio pelo processo de expiação. Na prova, nós temos infinitos espíritos, eu entre os quais, né? Que nós estamos aqui para ver se a gente resiste a determinadas situações que nós escolhemos passar. Então a gente diz assim, olha, eu estou pronto para viver isso, né? Estou pronto para fazer essa nova jornada. E vem para provar se está ou não está pronto. E às vezes a gente chega aqui e acaba se reprovando, né? Então, o objetivo principal da encarnação, que é a da perfeição, existem outros objetivos secundários, que é o da expiação, que é o da prova. E aí nós vamos ter também o da missão. Existem espíritos que vêm em missão. Jesus Cristo veio em missão. É uma referência para a gente de um ser que encarnou ou reencarnou, como vocês preferirem, única e exclusivamente no intuito de quê? De ser um missionário, de ser uma luz, de ser um exemplo, uma reflexão para a humanidade. E foi, de uma forma belíssimamente, tanto foi que incomodou de tal sorte que foi morto. Mas a gente também tem outros espíritos que vieram também nesse processo de missão e que todos eles foram massacrados, né? Porque onde existe um ser de luz, ele vai iluminar tanto que vai incomodar a escuridão. E a escuridão vai estar sempre buscando uma forma de aniquilar essa luz. Felizmente, nós estamos passando por um processo de regeneração planetária, de tal sorte que daqui a pouco não haverá mais espaço na nossa Terra, nesse orbe que nós estamos, para esses seres escuros. Então, nós poderemos ter mais espíritos iluminados, mais espíritos evoluídos entre nós, né? E a gente que se propõe a crescer e evoluir também fazendo parte desse processo. Os espíritos vão dizer para Kardec também sobre o objetivo da encarnação, que é preciso o espírito sofrer as vicissitudes da existência corporal.
E essas vicissitudes da existência corporal vai levar a um segundo fim, que está implícito lá na questão 3.2, que é colocar o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ou seja, Deus não nos criou exclusivamente por capricho. Hoje ele acordou, não tem nada para fazer, vou criar uns povinhos e jogar na terra. Não tem esse fim. A criação de Deus tem um propósito. Nós já fomos seres minerais, vegetais, animais. Chegamos ao reino dos humanoides, né? A esse estágio onde nós já somos dotados de reflexão, já somos seres racionais. Mas nós precisamos passar por um processo onde nós adquirimos complexidade. E quando nós falamos de complexidade, nós estamos falando de conhecimento, desenvolver a nossa inteligência. Então, a partir do momento que a gente desenvolve essa inteligência, nós ganhamos essa complexidade, nós ganhamos também responsabilidades. É igual um adolescente, uma pessoa menor de idade. Até os 18 anos, a gente não responde pelos nossos atos, né? Diretamente não responde. Mas a partir dos 18, é a vida entregue pra gente. Então, você é responsável pelo que você faz. Então, enquanto a gente estava no processo de mineração, de animais, nesse processo evolutivo da espécie para chegarmos ao nível de humanos, nós não tínhamos o compromisso e a responsabilidade que nós temos agora, que nós somos seres racionais. O problema é que nós somos tão racionais que racionalizamos demais e esquecemos de usar, por vezes, a nossa emoção, que acaba prejudicando bastante o nosso desenvolvimento. Eu estava assistindo a um filme, não vou lembrar o nome, mas eu acredito que seja familiar, onde as pessoas, depois da Segunda Guerra Mundial, da Terceira Guerra Mundial, para evitar uma Quarta Guerra Mundial, eles tiram das pessoas o direito de escolha dos sentimentos. Então, saem queimando obras de arte, saem eliminando tudo que demonstra sentimento, emoções, porque na teoria daquele ser que se considerava o pai, o homem sentir era perigoso para o próprio homem. Então, isso não é uma questão longe da nossa realidade. Se a gente olhar à nossa volta, por vezes nós deixamos de buscar as coisas que nos criam emoções, e que pode contribuir para a nossa melhoria por causa da nossa ignorância, da nossa limitação espiritual. E aí, quando a gente leva isso para a nossa realidade, na nossa evolução espiritual, nós vamos ver que todos nós temos um papel fundamental. E nesse papel a gente precisa sentir, viver, experienciar, para que a gente possa crescer, adquirir complexidade e, por conseguinte, evoluir espiritualmente. Eu disse que o primeiro objetivo da encarnação é a perfeição. O segundo objetivo da encarnação é contribuir para a evolução da humanidade, que é a nossa própria evolução. Então, quando eu contribuo, de alguma forma, para que as pessoas tenham uma noção maior e melhor sobre Deus, quando eu resolvo deixar de dar trabalho para Deus e trabalhar para esse ser, significa que eu estou contribuindo com a evolução da criação. Eu estou evoluindo para a evolução dos seres que o Criador colocou à minha volta. Então, eu não só evoluo, quanto contribuo para isso. E aí entra um princípio aqui fundamental, né? Que é basicamente a nossa participação na seara de Deus. Somos todos partícipes diretamente do progresso da humanidade. Nós estamos vivendo neste momento, nesta era, um processo de transformação planetária que, se tivéssemos a clareza maior da beleza desse momento, estaríamos todos mais empenhados na nossa evolução espiritual, estaríamos mais preocupados em polir as nossas qualidades, né? Em trabalhar as nossas qualidades, pegar aqueles nossos defeitinhos, aquelas pontinhas que se encontram nas nossas sombras e começar a buscar de que forma isso pode contribuir para a minha perfeição. E de igual forma, como eu posso ser um exemplo para aquele que está à minha volta. Porque às vezes, o Espiritismo, por exemplo, mostra isso para a gente. Quem é que aceita o Espiritismo? São pessoas que já têm uma capacidade reflexiva muito melhor. Claro que existem aqueles que estão dentro do Espiritismo, passeando, na verdade, ainda perdidos com a doutrina, que nem contribuem para a evolução dos outros, nem contribuem para a própria evolução. São seres que estão ali porque a espiritualidade, né, com a sua generosidade, vai empurrando, porque chega um momento que não dá mais para esperar. Felizmente, Deus é extremamente generoso e paciente. Porém, o momento não dá mais para esperar. Não há mais tempo. É agora ou é agora. E aí, sabe aqueles gatinhos que quando você quer que saia, ele fica ali travado na porta? Tem uma massa que está assim.
Então, estão sendo empurrados, né, generosamente pela espiritualidade para o espiritismo para ver se tira os véus dos olhos, se começam a evoluir. E é um processo delicado. Porém, a gente que já tem uma noção, que consegue aceitar, porque a gente vai, o espiritismo ele é razão, ele é questionamento, é investigação, é estudo, a gente tem essa obrigação, essa responsabilidade de contribuir para a evolução planetária. Isso está claramente na questão 3.2, que é o nosso objetivo reencarnatório, a perfeição. E um ser que é perfeito, ele consegue impactar outros seres. Não vê Jesus? O que Jesus fez? Veio como ser perfeito e conseguiu mexer na história da humanidade, porque ele entendeu o seu objetivo encarnatório. Ele sabia que vir para a Terra não era para passear. Ele não veio aqui para fazer milagres, para transformar água em vinho, para fazer com que redes se enchessem de peixes. Não, ele veio aqui para mostrar para a humanidade que eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida, eu sou um modelo. O que ele quer dizer com isso? Né? Eu sou alguma coisa, eu sou um ser especial, perdoem pelo coisa. Eu sou um ser tão especial, mas tão especial porque eu compreendi a essência do meu Criador. Eu compreendi que eu tenho que vir ajudar, eu tenho que me aprimorar e tenho que contribuir. Eu entendi que o meu objetivo é ser perfeito. E ele disse, sedes perfeito como vosso Pai é. Claro que nós sabemos que nós não podemos, não somos capazes de nos igualarmos a Deus, porque Deus, ele não foi criado, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, nenhum outro ser jamais chegará ao seu nível, porque senão ele não seria único. Ele não seria onipotente, onisciente, onipresente. Haveria um outro ser à sua altura. E aí a gente teria que pensar que alguma criatura o criou. A gente percebe nessa questão 1.3.2 sobre o objetivo da encarnação, que concorrendo para a obra geral, a gente está contribuindo para a nossa própria evolução, para o nosso próprio adiantamento. Eu queria fazer uma citaçãozinha breve de professor Eli Couto, que eu acompanho ele, estudo com ele bastante, e tem uma coisa que ele fala sobre ajudar. E eu ficava me perguntando assim, como assim ajudar? Nós colocamos diversas barreiras quando o assunto é ajudar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Tem pessoas que pagam para ajudar porque não tem tempo. Outras pessoas que se recusam a ajudar porque não tem dinheiro. E aí ele estava falando sobre Jesus Cristo, né? Sobre ajudar, sobre o processo evolutivo. E ele começa a falar sobre uma definição totalmente diferente de ajudar, que eu vejo como fundamental dentro desse princípio básico do objetivo da encarnação, que é a perfeição. Ele diz o seguinte: ajudar nada mais é do que você sorrir para alguém que está triste, você atravessar um idoso na faixa de pedestre, você dar um alimento para quem precisa, você atender uma ligação de um ser humano que está desesperado. Por exemplo, a gente tem aí casos e mais casos de suicídio. Quantas vezes a gente deixa de ajudar essas pessoas porque a gente não percebe mais o outro, a gente não se nota mais. Então, como encarnados, como seres encarnados, se o nosso objetivo é a perfeição, a gente tem que contribuir, ajudar, da forma que for possível. Sem essa de dizer que eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu não tenho o que dar, eu não posso porque eu não tenho tempo. Todos nós encontramos, de alguma forma, uma maneira de contribuirmos para a evolução do outro. E concorrendo para a evolução do outro, nós estamos concorrendo diretamente para o nosso aprimoramento, para a nossa perfeição. Esta é uma questão que nós não podemos fugir, deixar de analisar. Divaldo Franco fala em uma de suas obras sobre os invisíveis da sociedade. Inclusive tem vídeos dele falando sobre isso. Quantas vezes nós passamos por um morador de rua e ignoramos? Quantas vezes nós vemos uma criança andando na rua e sequer temos a capacidade de perguntar: você está sozinho? Você tem alguém? Cadê seus pais? A gente não olha mais um para o outro, né? Talvez nesse momento de pandemia algumas pessoas tenham acordado, né, com esse chacoalhar devido às fortes emoções que nós vivemos nesses últimos 12 meses, né? 12 meses que nós estamos passando. Então, a gente percebe que concorrer para essa evolução da humanidade, contribuir com o nosso próximo, é a nossa busca pela perfeição. Faz parte também do nosso objetivo reencarnatório, que é a busca pela perfeição. Jesus, quando veio, ele não escolheu
se ele ajudar a um ou a outro. Todos aqueles a quem ele teve acesso, inclusive a muitos de nós que não estávamos lá no processo de encarnação de Jesus Cristo, fomos diretamente impactados por suas ações. E aí nós vamos ter Buda, nós vamos ter Gandhi, nós vamos ter Nelson Mandela, nós vamos ter Martin Luther King e vamos ter outros seres que são seres, assim como Divaldo Franco, Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Joana de Ângeles e tantos outros seres que entenderam a sua encarnação, que direta ou indiretamente contribuíram para a evolução da humanidade. Uns libertando os povos, né? O que Gandhi fez com a Índia? Transformou a Índia. Liberando os povos, outros trazendo reflexões, por exemplo, sobre Martin Luther King, preconceito, né? Quebrando paradigmas da sociedade. A gente vai ter Dulce dando exemplo de generosidade. Nós vamos ter Divaldo Franco como exemplo de personalidade, de quem entendeu que ele precisa contribuir para a evolução do outro, de tal forma que ele também está no processo evolutivo dele. São seres perfeitos? Não, mas são seres que já entenderam qual é o caminho dessa perfeição. Por que esses seres encarnam? E muitos deles, felizmente, graças à generosidade divina, estão voltando para nós nesse momento de dor e de sofrimento, justamente para contribuir, para cutucar dentro de nós esse princípio fundamental. Todos nós temos um propósito nas nossas vidas e precisamos estar atentos a esse propósito, que é a nossa perfeição. E a busca da nossa perfeição só é possível a partir do momento que a gente entende que nós precisamos contribuir para a evolução dos nossos irmãos. Sozinho você pode ir longe, né? Mas acompanhado você vai muito mais. E pode ir mais rápido também, mais confortável também. Tem uma outra questão que eu achei muito interessante dentro desse capítulo do Livro dos Espíritos, é que ele deixa claro pra gente o seguinte, né? Kardec pergunta para ele sim, os espíritos que seguiram o caminho do bem necessitam de encarnação? Eles dizem, claro, todos são simples e ignorantes, né? Nós somos seres simples e ignorantes, então a gente precisa dessa encarnação, todos. Eu falei no início sobre a justiça, a igualdade, o progresso e a expiação. Se Jesus veio, tivesse sido a primeira experiência dele na Terra, perfeito do jeito que ele era, teria uma desigualdade entre Lucineide, que veio depois, cheio de defeitinho, né? Então, não cabe. Assim sendo, ele teve as experiências dele e ele pode ter escolhido um caminho mais rápido. É possível você evoluir mais rápido e é possível você ir devagar, depende de como você quer ir. Todos nós que estamos aqui, escolhemos um caminho mais difícil para chegar lá, né? Então a gente está se amarrando, se segurando, se boicotando no processo evolutivo, entre as quais tem um exemplo que o professor Hélio deu outro dia que eu achei muito interessante. Ele disse que as pessoas pensam que evoluir é deixar de comer feijoada. Então, as pessoas não querem falar de Jesus Cristo, as pessoas não vão procurar Jesus Cristo, não querem Jesus como modelo, por quê? Seguir Jesus significa parar de comer feijoada. Isso foi um exemplo assim simples que ele deu. Mas a gente vê também que as pessoas pensam muito que evoluir significa deixar de beber, de ir à festa, de fazer um monte de coisa. E realmente porque o espírito evoluído ele não tem necessidade de determinadas coisas. Mas isso não é impositivo, isso é automático. Chega um momento que você não se sente mais bem com uma certa música, porque não combina mais com sua frequência. Você evoluiu, e aí, aquela música tem uma frequência lá embaixo, ela não vai condizer mais com você. A alimentação começa a fazer mal para você, porque não combina mais com o seu corpo que está se iluminando. A gente vai passando por processos em busca dessa perfeição, de tal sorte que muda toda a nossa estrutura emocional, intelectual, espiritual e física também. Há pessoas que se curam, há pessoas que adoecem. Depende muito. Adoece por quê? Porque está abusando. Se cura por quê? Porque mudou de atitude, de comportamento. Substituiu as coisas pesadas por coisas leves. E isso vai do pensamento a aquilo que ingere. Tudo depende de como a gente age. Seguir Jesus Cristo não quer dizer que você não vai comer mais feijoada, mas vai chegar um momento que você não vai ter mais necessidade da feijoada, porque esse não é um prazer mais necessário de espíritos perfeitos. Espíritos perfeitos não precisam mais de comer feijão, tomar cerveja após o feijão. Não tem sentido mais para um espírito perfeito. Lembram da sopinha do nosso lar? Que aqueles espíritos que estão no nosso lar não são todos perfeitos. Tem uns ajudando ali que já conseguiram um nível de evolução, mas tem nós que vamos para o nosso lar, quando vamos para o nosso lar, né? Porque existem os umbrais aí aguardando alguns.
Então, quando a gente vai para um lugar como o nosso lar, a gente chega lá querendo comer feijão, arroz, salada, batata, e aí vem a sopinha do nosso lar, né? É o quê? Mostrando pra gente que existe um momento que a gente não tem mais necessidade de algumas questões, tá? Vamos lá. E aí, a gente precisa entender também que os seres corpóreos, nós encarnados, somos necessários para a evolução planetária. Vejam que os espíritos de luz, espíritos elevados, eles estão reencarnando com o objetivo de contribuir para a evolução planetária neste momento de regeneração. Se eles não fossem necessários, ou melhor, se a encarnação não fosse necessária, eles ficariam lá onde eles estavam. É preciso que haja esse corpo físico aqui, com suas condições que são condizentes com o ambiente do planeta Terra, para que a gente consiga contribuir para a evolução daqueles que estão materializados. Porque como é que a gente vai dizer para um ser que está com os olhos totalmente fechados que existe um plano espiritual, a não ser daqui, deste lado, que é muito difícil, tá? Concorrendo com os espíritos que estão do outro lado. A gente precisa dessa correlação. Mundo espiritual e mundo material são conectados. Embora o espiritual se sobressaia e exista, né, independente do material, mas existe essa necessidade e a inteligência divina sabe os porquês, muito embora a gente ainda não saiba. E aí na questão 133 do Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta, né? Por que eles necessitam da encarnação? E os espíritos dizem que nasceram todos simples e ignorantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, vai ter lá falando sobre a necessidade da encarnação. E aí eles vão dizer o seguinte: é a necessidade do desenvolvimento intelectual. Como é que eu posso alcançar a perfeição, que é o primeiro objetivo, eu diria que o objetivo central da encarnação? Como é que eu posso alcançar esse objetivo a não ser através do meu desenvolvimento intelectual? Impossível. A gente precisa adquirir complexidade. Complexidade é conhecimento, para que então a gente possa evoluir moralmente em primeiro lugar, né? Depois da evolução intelectual, qual é a próxima evolução? A evolução moral. Depois da evolução moral, qual é o próximo passo? A evolução espiritual. É uma escadinha que nós precisamos trilhar para que a gente possa alcançar a evolução espiritual. Então, a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente essa questão, né, dos espíritos apontando para a gente que o desenvolvimento intelectual ele é necessário para a nossa evolução. E aí Kardec pergunta mais: de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se não são isentos do sofrimento da vida corpórea? E aí eles vão responder: chegam mais rápido, né? Ou seja, quanto mais perfeito, menos tormentos a gente encontra. E aí nós temos uma grande referência, que é quem? Jesus Cristo, né? Nós temos dois caminhos. O caminho que a gente escolhe pelo nosso livre-arbítrio e que nem sempre é o correto, né? Onde a gente quebra muita cara. Ou o segundo caminho, que é Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, aquele que vem nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Fiquemos com o caminho, a verdade e a vida. É complicado, muito complicado, mas também não é impossível. Existem outros aí dando referência pra gente de que sim, é possível você seguir Jesus Cristo e ser perfeitamente feliz, né? Porque Jesus fazia o quê? Ajudou. Quando a gente ajuda, a gente só cresce, a gente só evolui, não tem uma outra opção. E aí, esse processo todo é basicamente o quê? O objetivo da encarnação é você trabalhar para sua perfeição, ou seja, você buscar trabalhar as características humanas, inveja, ódio, rancor, desamor, entre tantas outras coisas. Trabalhar, estudar, ter disciplina, para que a gente encontre esse nosso fim, né? Que é a nossa perfeição. Eu fico por aqui, espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa comigo, que eu possa ter contribuído com vocês de alguma forma. Desde já agradeço pela audiência, desejo a todos vocês muita paz e muita luz.